Boa noite, meus amados. Estamos juntos novamente para estudar a Palavra de Deus. Hoje, querendo usar como capítulo base para nossos estudos 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versos de 1 a 12. A segunda vinda de Cristo é o tema da nossa mensagem por alguns domingos à noite. Esse tema que é largamente tratado no Velho Testamento, ele é largamente discutido pelos profetas e apresentado como uma grande esperança, a segunda vinda de Cristo. Então, nós queremos começar lendo uma destas profecias sobre a segunda vinda de Cristo. Queremos ler na Bíblia, no livro de Malaquias, o capítulo 4, que é o último livro aqui do Velho Testamento. Vamos ler os versos de 1 a 5 de Malaquias 4, para início de nossa mensagem esta noite, que diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem piedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, o qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Diz assim o nosso Deus. Todo o Velho Testamento fala desta segunda vinda de Cristo. Há uma grande expectativa da volta de Cristo. Eles falam em termos do Messias, o Messias que vem para cumprir a promessa de libertação, o Messias que vem trazer o seu poder para transformar o mundo ao seu redor, o Messias que vem para abrasar este mundo em juízos, em julgamentos, em cumprimento da sua profecia. Os santos do Velho Testamento deram testemunho fartamente disto. Embora, é verdade, eles não compreendessem a distinção entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda, onde a igreja já está com Cristo retornando a este mundo. Embora eles não conseguissem distinguir esta verdade, mas eles anunciaram com grande entendimento e sabedoria os planos, os propósitos, o evento que iria se dar e aquilo que estava ao seu redor nos acontecimentos. E é disso que nós queremos falar por alguns domingos à noite, se Deus assim permitir. O apóstolo Pedro, igualmente, ele nos dá o reconhecimento deste conteúdo profético, desta esperança que de fato era dirigida para ser entregue, para dar o entendimento à igreja do Senhor Jesus Cristo, os que vivem nesta era, a era da igreja, como aqueles que iriam contemplar os sinais que iriam anteceder e iriam indicar que o rei estava voltando para cumprir as suas promessas ao seu povo chamado Israel, mas também as promessas que diriam respeito à própria igreja, que voltaria de fato com o Messias na sua segunda vinda, nessa sua manifestação de fato, em realidade, ao mundo incrédulo e também ao Israel que o havia ou que o rejeitou. Note, o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1 e o verso de número 12, ele nos diz assim, 1 Pedro 1 e o verso de número 12, diz: a eles, os profetas, foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros,
para vós outros, do nosso tempo, da era da igreja, eles ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam escrutar. Então essas promessas de Deus, estas coisas reveladas que foram trazidas e que chegou com grande clareza na era da igreja para termos o entendimento dos acontecimentos, nos foi dada, nos foi revelada, está diante de nós na sua palavra. Nós queremos explorar este acontecimento e como nós nos preparamos para este acontecimento, como ele se dá e como ele acontece, como ele está se desenrolando. Precisamos olhar, amados, para a segunda vinda de Cristo, para a igreja, mas propriamente para o arrebatamento, que será antes daquele dia terrível que Deus abaterá ou cairá sobre todo o mundo em juízos, em julgamentos e também em cumprimento de promessas para a sua nação chamada Israel. Por isso, nós queremos nos voltar, nos deter para em 2 Tessalonicenses. Acompanhe então comigo 2 Tessalonicenses, que é o livro-texto que nós iremos estar estudando nestes domingos noturnos aí. Aqui, Paulo ele vai falar, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, onde Paulo vai falar a eles, aos Tessalonicenses, falar à igreja de Tessalônica, mas ele fala a nós também, a igreja do nosso tempo, para firmá-los na doutrina do arrebatamento, para firmá-los sobre a segunda volta de Cristo, porque este evento da volta do Senhor, ele estava sendo distorcida pelos falsos profetas, apesar de eles terem uma fé elogiável, né? Uma fé que eles desfrutavam e que Paulo até elogia. Nós lemos aí no capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, veja os versos 3 e 4 especialmente, diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Interessante. Veja 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 3 e 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Aqui está o que nós queríamos de fato destacar. A vossa fé cresce muitíssimo, o amor de cada um aumenta. Verso 4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições. Então, apesar da fé elogiável até dos Tessalonicenses, apesar da firmeza deles, da paciência, da longanimidade, eles estavam sofrendo com os falsos profetas, distorcendo os eventos do arrebatamento, da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam sofrendo, isso estava trazendo sofrimento para eles, uma vez que estava sendo ensinado, estava sendo dito para eles que Cristo já havia retornado para a sua igreja. E eles tinham ficado, eles não tinham compreendido isto. Note aí no capítulo 2, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, agora versos 1 e 2.
Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, já tivesse acontecido. Verso 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E ele prossegue, e trataremos outra ocasião. Eles estavam entristecidos, além, amados, de eles estarem passando pelo sofrimento, pela perseguição que naquele momento estava sobre eles. Ainda havia as distorções sobre a volta de Cristo para a sua igreja, e eles estavam sendo contestados. Os falsos profetas estavam dizendo: bem, ele já veio, e Paulo diz: ninguém vos engane, é preciso que o anticristo se manifeste, é necessário que a apostasia vá chegar, o homem da iniquidade vai se levantar contra tudo que se chama Deus, e depois é que a Cristo, neste evento da sua segunda vinda, é que vai acontecer. Então não fique perturbado com estas coisas, ninguém venha enganar vocês no que diz respeito à nossa reunião com Ele, o arrebatamento, estar com Jesus. Isto não aconteceu ainda. E a segunda vinda propriamente dita, ela tem alguns eventos que vão preceder e eles não aconteceram ainda. Não aceite isso por espírito, nem por epístola. É como se nós tivesse dito alguma coisa a esse respeito de que já tivesse havido cumprido. Então, Paulo trata para afirmar a fé deles na volta de Cristo, mas no arrebatamento do encontro com Ele, com o Senhor Jesus Cristo, que estava sendo distorcido para os crentes de Tessalônica. Por isso este livro, esses capítulos aqui são tão importantes para nós até chegarmos lá no capítulo 4. Essas distorções trouxeram sofrimento, tristeza para a igreja de Tessalônica e traz também uma certa confusão em nosso tempo, de como se estivéssemos no meio de uma tribulação, que já estivéssemos acontecendo esta tribulação, e nós então, como igreja, parece que ou ficamos, ou a nossa ideia está distorcida do momento em que nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor, vamos nos encontrar com o nosso Salvador. Então havia os falsos profetas, aquele peso das perseguições, e além disso, o engano com relação à vinda de Cristo para a sua igreja, e como isto parece já tivesse acontecido. Mas Paulo vem dar encorajamento, dizendo a eles que aquele dia glorioso ainda os esperava. E enquanto isto de fato, em verdade, não acontecia, eles deviam viver uma fé perseverante em Cristo Jesus, seguindo com firmeza nele e na sua palavra e na sua verdade. Então vamos tirar algumas lições neste capítulo sobre esta verdade da volta do Senhor Jesus Cristo para receber a sua igreja, e a sua segunda vinda depois também para trazer promessas, mas trazer juízos e trazer julgamentos sobre a nação de Israel. Então, aí pensando no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1 do nosso texto, que estamos então estudando, 2 Tessalonicenses, dos versos de 3 a 6, nesta primeira porção. Note que é destacado que se há algo que devemos dar graças, se há algo que devemos agradecer
a Deus, se é algo que devemos colocar diante do Senhor com ações de graças, os crentes têm que desenvolver, agradecer, porque os crentes estão desenvolvendo uma vida de fé. Uma vida de fé. Eu quero destacar dentro desta primeira parte o progresso da fé. O progresso da fé. Porque se há algo que merece ações de graças, que merece gratidão a Deus, é isto, meu querido irmão, esta verdade aqui. É quando nós estamos observando a fé de alguém crescendo, quando nós estamos observando a fé de alguém que está em progressão, que ela está progredindo, que ela está crescendo e que ela está criando cada vez mais raízes profundas em Deus e na sua palavra, no Espírito Santo. Isso nós devemos dar graças, isso nós devemos louvarmos a Deus por esta verdade do progresso da fé, como a fé está crescendo, como ela está firmando-se em Deus e firmando-se então na sua palavra. Porque a fé, ela deve estar arraigada nas Escrituras Sagradas, e por ela nós reconhecemos os tempos pela palavra, reconhecemos os tempos, reconhecemos as épocas determinadas por Deus, bem como o propósito divino no beneplácito de sua vontade. Então, o progresso da fé é uma razão pela qual devemos dar ações de graças, como diz o apóstolo aí, verso 3, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Motivo, uma razão, a fé ou o progresso da fé. Agora note, ações de graças pelo desenvolvimento, você olhando o seu irmão que está crescendo na sua fé, progredindo, e você dando ações de graças a Deus por isto. Agora, a fé é o alicerce, meu amado, da vida cristã. A fé é o alicerce da vida cristã. Como o verso 3 nos coloca, os crentes, eles precisam desenvolver a fé que lhes foi entregue. Em Filipenses 1, e o verso 29, diz que graças a Deus são dadas pela fé que nos foi entregue, a fé que nos foi dada, a fé que nos foi concedida em Cristo Jesus para nós crermos na salvação de Deus. O verso de Filipenses, capítulo 1, verso 29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele. Então, ações de graças pela fé, a fé que nos foi dada, e ela é o alicerce da nossa vida. Porém, nós devemos desenvolver a fé que nós recebemos, a fé que nos foi entregue, como Filipenses 1, 29 declara. Esta é a sua parte na salvação, desenvolver a fé que você recebeu. Filipenses também, no capítulo 2, no capítulo 1 ele falou da fé que foi entregue. E Filipenses agora no capítulo 2 e o verso 12, diz que esta fé ela precisa ser desenvolvida. O final do versículo 2:12, o final do versículo 12 diz: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Verso 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus lhe concedeu a fé em Cristo Jesus, amém, glória, mas você precisa desenvolver, ele diz operai, desenvolver esta fé que ele foi entregue, porque a fé é o alicerce da sua vida com Deus. Você tem que ter um progresso na fé que ele foi entregue. Você precisa então desenvolver esta fé. Primeiro, porque ela é o alicerce da vida cristã.
Segundo, a fé em progresso, ela vai nos sustentar nos dias maus. Veja, voltando ao nosso livro texto, 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, o verso 4 agora, 2 Tessalonicenses 1, o verso 4, nos diz assim: de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. O progresso da sua fé, meu irmão. Nós olhamos para os que crescem, os que estão progredindo, e nós damos ações de graças, diz Paulo. A fé é o alicerce da vida cristã. Eu recebi ela e eu preciso agora desenvolver a fé salvífica que Deus me concedeu em Cristo Jesus, Filipenses 2:12 e versículo de número 13. Além do mais, na firmeza da fé está o crescimento do amor mútuo. Note, interessante, antes do verso 4, o final do versículo 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 1, diz que e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Então, a firmeza da fé também ela opera este crescimento do amor mútuo entre os crentes, do amor mútuo entre os santos. A fé é o alicerce da vida cristã. Segundo aqui, a fé em progresso sustenta os santos nos dias maus, diz o versículo 4. O progresso da fé cristã é importante porque, sendo ela firme, sendo ela fundamentada, sendo ela arraigada em Deus, ela em desenvolvimento, ela estará pronta para padecer por Cristo. Esta fé em progresso, que é o alicerce da vida cristã e que sustenta-nos também nos dias difíceis, nos dias maus. Quando ela está em desenvolvimento, ela nos prepara para padecer por Cristo. Eu vou voltar a Filipenses capítulo 1 e o verso de número 29, porque embora a primeira parte diga que foi concedido em relação a Cristo a fé para crer nele, a última parte diz como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis está em mim. Então, a fé que foi concedida para crer, que deve estar em progresso, porque ele é o alicerce da sua vida e da minha. Esta fé, quando ela está em progresso, ela nos sustenta. Porque, como diz Filipenses, a fé ela foi dada para crer em Cristo Jesus, o meu Salvador, mas também ela me capacita para padecer por Cristo, como diz o final do verso 29 de Filipenses capítulo 1. Me capacita, me habilita para padecer por Cristo, com paciência e fé em todas as tribulações e as aflições, que eu sou capacitado por Deus pela fé que Ele me entregou, mas uma fé que deve estar em progresso, que deve ser desenvolvida para me sustentar e eu poder de fato se cumprir em mim a capacidade de padecer por Cristo. O verso 4 de 2 Tessalonicenses 1 diz: de maneira que nós mesmos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. A fé em progresso nos sustenta, irmãos, porque nos habilita para podermos padecer por Cristo, como diz Filipenses, e então com paciência, com longanimidade e fé em todas as nossas tribulações e aflições, nós seremos habilitados, capazes de passar por ela, através desta fé que nos foi dada, que nos foi concedida em Cristo Jesus.
Você acha que não pode passar pelas suas lutas, pelas suas tribulações, pelas aflições? A fé lhe habilita para isto, mas ela deve estar em progresso, ela deve estar sendo desenvolvida. Ele diz: operai a vossa salvação, desenvolver ela, fazer ela andar, caminhar, ela progredir, para ela lhe sustentar em meio às provações, em meio às tribulações, às aflições desta vida aqui. Enquanto nós aguardamos, enquanto nós esperamos pelo nosso Cristo, pela sua manifestação, para vir tomar a sua igreja e depois a sua segunda vinda propriamente dito, neste inteirinho há lutas, irmãos, há tribulações, há adversidades que devemos enfrentar, mas Deus nos deu fé. Essa fé tem que estar em progresso, porque ela é o alicerce da sua vida. E ela vai lhe sustentar, ela vai lhe capacitar e habilitar para você padecer por Cristo, como diz Filipenses 1, 29. E como em Tessalonicenses, na prática, ele diz: vocês estão com paciência, com longanimidade, em fé, suportando todas as vossas perseguições e aflições. Vocês as têm suportado. Nós devíamos entender muito bem que, embora Cristo esteja voltando, Cristo está às portas. Alguns, como diz Pedro, o tem como demorada esta volta do Senhor Jesus Cristo, mas é que Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele tem propósitos a ser cumpridos e nenhum dos seus planos e nenhum dos seus propósitos deixarão de serem realizados plenamente. Veja, 2 Pedro, no capítulo 3 e o verso de número 9, 2 Pedro 3, o verso 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3 e 9. Deus tem planos, Deus tem propósitos que precisam ser cumpridos antes de ele tomar a sua igreja, antes de ele voltar sua segunda vez para cumprir promessas, juízos e julgamentos sobre este mundo aqui. Alguns acham que ele está demorando, mas é que ele está no seu propósito de salvar pecadores, de libertar homens e mulheres da sua condição miserável, de perdidos como eu estive um dia, como você que está me ouvindo provavelmente esteve um dia. Outros ainda estão, que talvez estejam me ouvindo também, porque Jesus Cristo não veio buscar a sua igreja ainda, porque a segunda vinda não realizou-se. Ele tem planos, ele tem propósitos, e entre estes propósitos, salvar os pecadores. Por isso ele não veio a pessoas que ele quer salvar, que não se percam ainda. Eu lembro de Paulo quando ele recebeu aquele chamado em Coríntios, e então Deus disse assim para Paulo: Paulo, prega em tempo fora de tempo, não te preocupe, ninguém vai te tocar, porque eu ainda tenho muita gente nesta cidade. Prega a palavra, para que eles se salvem. Eu tenho pessoas aqui. E parece que este mundo também, Deus está dizendo: eu ainda tenho homens, ainda tenho mulheres, ainda há jovens, há crianças que precisam crer no meu evangelho. Eu morri por elas, eu vou salvá-las, eu vou livrá-las da condenação e do julgamento. Eu vou me manifestar, eu vou tomar a minha igreja, mas eu preciso salvá-las primeiro. Por isso ele não veio. Por isso a sua igreja não foi arrebatada ainda. Há planos, há propósitos que estão dentro do seu coração, dentro do seu projeto, e por isso ele não veio. Olhe para Tiago, já estamos aí em Pedro. Volte um pouco, um livro, Tiago no capítulo 5, veja os versos 10 e os versos 11, que diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados
os que sofreram. Ouviste que foi, o qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tu vistes, tu atentaste às aflições, às lutas que sofreram os nossos antepassados. Olhe para Jó e veja que valeu a pena esperar, confiando em Deus. Tu vistes o fim que Deus deu a ele. É verdade, meu amado, eu entendo, nós compreendemos que ele está olhando para a segunda vinda propriamente, mas a igreja de Cristo que aguarda pelo arrebatamento e não passará pelaquela grande tribulação, pela tribulação dos 7 anos que o mundo sofrerá, como diz Apocalipse 3:10, Deus, Cristo irá tirar a sua igreja antes, é verdade, mas mesmo assim, ainda que nós não vamos passar por aquele dia de horror para o mundo, naquele período, devemos entender que haverá para a igreja, em nosso interim, em nossa caminhada para o céu, há lutas, há sofrimentos, há aflições, há tribulação em nosso próprio tempo como igreja do nosso Senhor. E devemos igualmente aguardar com expectativa o arrebatamento de Cristo, mas com paciência em meio às lutas, em meio às tribulações, como Paulo está tratando, como Paulo está querendo ensinar para a sua igreja, ou para a igreja aqui em Tessalônica, como ele destaca nesses versos que nós lemos. Eu quero ainda olhar para o versículo de número 5 esta noite, que diz assim: prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Amados, meus queridos irmãos, como dissemos, a fé é o alicerce da vida cristã. A fé em progresso vai nos sustentar nos dias maus. E por último, tribulações e aflições, como já dissemos, são provações ou são provas de Deus. Paulo ele reitera neste verso 5 que as tribulações e as aflições vivenciada pelos Tessalonicenses fazem parte do caminho da igreja para o céu. Só os loucos e os insensatos rejeitam aflições e tribulações na sua vida aqui, enquanto caminha em direção do céu do Senhor. Os loucos, os insensatos é que rejeitam e não querem se submeter às lutas, às adversidades, às aflições ou às tribulações que fazem parte do caminho da igreja até a hora do arrebatamento. Deus sabe tudo o que estamos passando. Em nosso tempo, agora, neste momento, muitos estão em lutas, em adversidades, com as enfermidades, com as pandemias, com as lutas próprias da sua vida, com o desemprego, com as dificuldades do sustento. É verdade. Mas isso tudo, Paulo reitera, faz parte da vida da igreja, enquanto ela caminha para o céu. E aí a importância do progresso da fé, porque a fé é o alicerce da vida, porque a fé é que sustenta para você poder cumprir aquilo para qual Cristo, na fé que ele lhe deu, lhe habilitou, que é padecer por Cristo. Filipenses 1 e o verso 29. Aqui diz o verso 5 de 2 Tessalonicenses capítulo 1. Prova clara do justo juízo de Deus. Deus precisa, e Ele está fazendo isso, Ele está operando, Ele está trabalhando também comigo e com você, não somente com o mundo incrédulo sem Deus, mas Ele está também operando sobre a nossa natureza.
através das lutas, das aflições que nós sofremos, que nós estamos passando por elas antes do arrebatamento, e faz parte da minha vida e da sua vida, para remover da sua carne, da sua natureza, das nossas imperfeições, nossos pecados, nosso orgulho. Deus precisa quebrar tudo isso, porque Ele está nos preparando, afinal de contas, para o céu, para estar ao lado dEle. Tribulações e aflições são provas, sim, de Deus, fazem parte do caminho da igreja. Os loucos é que não a querem. Aqueles insensatos é que a rejeitam e não querem se submeter a elas. Ora, meus amados, Jesus Cristo em Mateus 7, 13 e 14 fala da parábola dos dois caminhos. Um caminho é largo, sabe, fácil. Lá estão os desejos da carne, as concupiscências que nos atrai, que nos seduz. Lá está uma vida que não tem recato algum, a vida imoral que abraça toda a ética e a forma de viver do mundo sem Deus. Mas Jesus Cristo disse também que há uma porta estreita, há um caminho estreito. Este é o caminho da igreja, é um caminho estreito, é um caminho apertado, é assim o caminho do céu. Você está na porta larga, aí você tem todas as comodidades e desfruta deste mundo em pecado aqui, daquilo que ele oferece, de todas as formas da sociedade, seja o seu modo de vestir, a sua maneira de se apresentar a este mundo, seja na sua linguagem, no seu modo de falar, seja nos seus conceitos morais sobre a vida, sobre a família, sobre os relacionamentos. Esta é a porta larga, distorcida. Mas a porta ou o caminho estreito para o céu é um caminho que tem lutas, tem atribulações, que tem aflições. É um caminho estreito, meu querido. É um caminho estreito. Veja, eu quero ler 2 textos para nós encerrarmos hoje. Um é Atos 14, o verso 22. Atos 14, 22, que diz assim: fortalecendo a alma, ou fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Veja ainda Romanos 8 e o verso 17. E se nós somos filhos de Deus, Romanos 8 e 17, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se com Ele padecemos, também seremos glorificados com eles. Tribulações e aflições, provas de Deus, fazem parte da vida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se nós sofremos com Ele, para que também sejamos glorificados com Ele. E, finalmente, eu quero ler com você 1 Pedro 1. 1 Pedro, no capítulo 1, e eu encerro com estes versos, esses 2 pares de versos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Pedro 1, versos de 6 a 9, diz assim: em que vós grandemente vos alegrais,
ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Verso 8. Ao qual não havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que textos, então, maravilhosos, maravilhosos. Vá para 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, o verso 18. Agora, os versos que encerram completamente nossa palavra. 1 Pedro 2, verso 18, diz assim: Vós, servos, sujeitavos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mau, ao perverso. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Meu querido, Deus te abençoe. Você está aguardando ao Senhor, eu também, em Jesus Cristo. Deus lhe deu fé, mas essa fé ela precisa progredir, porque ela é o alicerce da sua vida. A fé cristã que progride, que se desenvolve, ela está preparada para padecer por Cristo. Ela está preparada para suportar os propósitos de Deus. E terceiro, estas tribulações e aflições são provas de Deus e elas fazem parte da vida da igreja. Nós estamos num caminho estreito, caminho apertado. Se você está num caminho largo de todas as facilidades, tome cuidado. Bem, é verdade, como diz Paulo aos Tessalonicenses, Jesus não voltou ainda para buscar a sua igreja, mas ele voltará. Aí você precisa estar em fé, e uma fé que está progredindo, porque é ela que sustenta você e é ela que lhe prepara para os dias difíceis, das aflições e das lutas, como estamos vivendo em nosso tempo, para nos manter tranquilos, seguros em Deus, salvos em Jesus Cristo, porque Ele nos fez a promessa. Se você está na dúvida, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa colocar a sua vida nas mãos dele, para que você receba a fé que salva e receba a capacidade, a habilidade para padecer por Cristo e para andar
no caminho para o céu, um caminho apertado, um caminho estreito, e onde nossa fé vai sendo provada pelo fogo, até que Jesus Cristo venha. Ele não veio ainda. Graças a Deus. E se você está sem Cristo, você ficaria de fora da sua igreja. E pronto para as tribulações daquele dia terrível que Malaquias 4 descreveu. Mas entre na fé, entregue a sua vida ao Senhor. Querido Deus, pedimos a tua graça e misericórdia na vida do teu povo, que desenvolva, que caminhe com sua fé progredindo, dando ações de graça por aqueles que vão entrando nesta fé, firmando-se e habilitando-se para padecer por Cristo enquanto nós o aguardamos. Mas por este homem, esta mulher, este jovem que não entregou a sua vida ao Senhor, tem misericórdia, Pai, para que ele não fique de fora quando a trombeta soar para tomar a igreja, possa ser chamado por Ti para desfrutar da vida eterna. Quando olharemos para trás, dizemos que tudo que passamos aqui, as aflições e tribulações, foi apenas um breve e momentâneo tempo de lutas em relação à glória maravilhosa que aguarda o seu povo em Cristo Jesus. Nós oramos e pedimos a Tua misericórdia, Pai, por essas vidas que não creem em Ti. Em nome de Jesus oramos. Pedimos a Tua bênção, Senhor. Amém. Amém. Meu querido, Deus te abençoe. Próximo domingo continuamos a estudar sobre esta volta do Senhor e também Cristo tomando a sua igreja. Até lá.